Olá, tudo bem? Você certamente já ouviu falar sobre os desafios da aprendizagem, os desafios enfrentados pelo professor para que, de fato, desenvolva práticas de ensino que leve a uma aprendizagem efetiva. Mas pensando nesse processo de aprendizagem, nós não devemos desconsiderar a importância e o papel do estudante dentro desse processo de aprendizagem. Afinal, num processo de ensino, ele é pensado para o estudante para que o estudante aprenda. E, diante disso, cabe um questionamento para nós. Quais características um bom aprendiz deve apresentar? Quais características eu preciso também trabalhar na minha sala de aula para que a aprendizagem efetivamente ocorra? Para discutir isso, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou o professor Giovanni Batista e este é o canal Minha Biblioteca. Para a discussão destas questões, eu vou tratar com vocês hoje um pouquinho deste livro aqui do Guy Cleston, O Desafio de Aprender ao Longo da Vida. Esse é um livro belíssimo e o Guy Cleston ele faz uma discussão muito interessante com algumas ideias sobre a questão da aprendizagem. Primeiro, eu queria destacar a importância que se tem, a partir do estudo do autor, sobre as emoções. Ele tem um capítulo muito interessante que se chama Os Sentimentos da Aprendizagem e ele trabalha a importância desse olhar para as emoções. Então, do professor também considerar o impacto que a emoção tem na aprendizagem do estudante. Então, atitudes em sala de aula como o sono, o medo, a fuga, são todos elementos que indicam um maior ou menor pertencimento do estudante, um maior ou menor vínculo do estudante com aquilo que está sendo trabalhado. Então, a importância do professor também ter esse olhar para a questão das relações que acontece ali, da afetividade, lembrando que o afeto, na perspectiva do autor, é aquilo que me afeta. Então, não necessariamente o afeto é uma coisa positiva, mas pode ocorrer ali uma questão afetiva negativa que impacte diretamente na aprendizagem. Então, a necessidade de se criar essa boa relação, de olhar para esse ambiente de sala de aula, de modo que o professor possa não só pensar num ambiente que seja favorável à aprendizagem, mas também ter esse olhar de observação, observar os comportamentos que ali ocorrem e, a partir disso, fazer as suas interpretações e relações com o processo de ensino-aprendizagem. O que da fuga, o que da agressividade está revelando também, o que do sono está revelando, de repente, um maior ou menor desinteresse pela aula propriamente dita. Outra questão importante que ele traz, que é o recheio do livro, na verdade, que vale muito a pena um olhar específico e uma discussão, são ali os pilares da aprendizagem. E neste livro, efetivamente, o Cleston ele apresenta 3 pilares específicos. O primeiro deles é a desenvoltura. Para o Cleston, um bom aprendiz precisa ser desenvolto. E essa ideia da desenvoltura está relacionada diretamente com a capacidade de agir diante de um ambiente de incerteza, diante de um ambiente de insegurança, por exemplo. Então, você trabalhar isso na sala de aula, trabalhar situações em que o estudante precisa ter a desenvoltura, que ele precisa construir, que ele precisa lidar diante de um cenário incerto, de uma situação que tem possibilidade de construção de um caminho. E aqui tem várias possibilidades para fazer isso em diferentes componentes curriculares. O segundo elemento que o Cleston traz e que é bem importante enquanto um pilar que o aprendiz precisa desenvolver, não só para a escola, mas ao longo da vida, é a questão de um termo que para nós é muito comum ouvirmos, que é a questão da resiliência. Então, um aprendiz precisa ser resiliente. Esse é um termo que está na moda, a gente ouve bastante, certamente você já ouviu sobre resiliência, que é importante ser resiliente. Mas exatamente o que é isso? A resiliência está diretamente relacionada com a capacidade de lidar com a frustração, de se organizar frente à frustração.
Então, em diferentes situações do processo de ensino-aprendizagem, a frustração é presente. Então, ao aprender, eu tinha uma expectativa, de repente não se cumpriu, surgiu uma situação que eu precisei me reorganizar. E trabalhar isso com o aprendiz é importante também, porque nós temos vários casos, certamente você conhece alguém, ou passou por alguma situação, em que o aprendiz ele é muito bom, por exemplo, no português e na matemática, na língua portuguesa e na matemática, mas em uma situação em que tem um conflito que saiu fora do esperado, ele não consegue lidar com isso. Então ele perde a linha, perde o controle, se torna de repente agressivo por uma situação ou outra. Então trabalhar essa questão da resiliência ela é importante. Trazer um exemplo para nos ajudar aqui a pensar de modo cotidiano, o próprio trilho, né, do trem, ele tem um espaço entre ele ali, por quê? Para que diante do calor ele possa dilatar, mas ele não perde a estrutura. Depois de um tempo ele volta para a situação que ele estava. Ali tem um exemplo de resiliência. Então trazer essa ideia também, eu amplio a minha possibilidade, foge um pouquinho daquilo que eu tinha, eu preciso me reorganizar cognitivamente, mas eu não perco a centralidade, eu não perco a ação da onde eu estou. Então trabalhar esse elemento da frustração também é algo importante e necessário. O terceiro pilar que ele traz é a reflexividade. Então, esse olhar também para o aprendiz, além de ser desenvolto, né, além da questão que eu comentei anteriormente da resiliência, mas esse exercício da desenvoltura. Então, justamente essa capacidade da reflexividade, perdão, esse exercício da capacidade de pensar sobre aquilo que faz. Mais do que desenvolver, ser desenvolto, realizar as ações, mas também promover esse momento de reflexão do caminho a ser seguido. É muito comum, né, e aí eu vou trazer um exemplo das próprias avaliações externas, que é feito um trabalho constante, mas muitas vezes não é permitido esse exercício de reflexão sobre a questão trabalhada, sobre o caminho a ser seguido, quais são os passos necessários ali para poder resolver, e o reconhecimento de si também enquanto aprendiz dentro disso. Qual é o impacto disso, né, desta aprendizagem na minha vida, quais são as possibilidades que eu tenho. Então, trazer também para dentro do processo de ensino-aprendizagem esta questão da reflexão é algo importante, e um bom aprendiz, além de desenvolto, de resiliente, ele também precisa ser um sujeito reflexivo. E para finalizar, eu queria trazer também uma questão muito interessante que o autor traz das várias ideias. Aqui eu estou fazendo uma síntese do que é principal. O Cleston traz também a metáfora da caixa de ferramentas. Então, no sentido da aprendizagem humana, ele faz uma metáfora com uma caixa de ferramentas, onde eu tenho ferramentas, eu desenvolvo algumas ferramentas, e essas ferramentas elas podem ser utilizadas com algumas possibilidades que são construídas pelo próprio aprendiz. Então, justamente de você ampliar a sua caixa de ferramenta, ampliar as suas possibilidades, ampliar os seus recursos, isso se dá pelo processo de ensino. Então, a importância do professor de diversificar as possibilidades, diversificar as estratégias utilizadas no processo de ensino, porque isso tem um potencial de contribuição para que o estudante amplie a sua caixa de ferramenta, as suas possibilidades de trabalho, de aprendizagem. Então fica aqui a sugestão. Este é um livro belíssimo, recomendo para quem tiver interesse, quiser aprofundar um pouquinho mais sobre a questão da aprendizagem. Este é um dos livros bases aí que vai dar um bom referencial, uma boa possibilidade de olhar para o trabalho de sala de aula, seja no ensino fundamental, seja na educação básica, seja na educação superior. Então fica aí a sugestão, termino pedindo, né, quem tiver interesse, divulgar esse vídeo para outros, que outras pessoas possam ter contato também, e quem tiver interesse se inscreva no canal, né, divulgue, porque a intenção é de compartilhar conhecimento. Um abraço, até a próxima.